Olá! Hoje vamos fazer uma exploração focada numa fase assim super vibrante da música brasileira, né? Opa, vamos lá. O rock e a MPB que, poxa, floresceram demais nas décadas de 60 e 70. Isso mesmo. E a nossa base aqui é o cancioneiro Roda de Rock. É um material bem rico que detalha as canções e, tipo, o espírito da época. Um guia excelente, né? Certo, então vamos mergulhar nisso? A ideia é tentar entender melhor o contexto cultural, histórico, que era bem complexo, né? Que deu origem a essas músicas que a gente curte tanto. Uhum. Qual era a alma daquele tempo, sabe? E por que essa música ainda mexe tanto com a gente hoje? É uma busca por inspiração, né? Até para encontros musicais como a roda de rock que a gente vai falar mais pro final. Com certeza. E que tempos, hein? Uma contradição assim impressionante. De um lado, o Brasil vivendo sob regime militar, com a repressão ficando mais forte, com o AI-5, aquele decreto que, nossa, endureceu tudo, né? Pesado. Censura forte, artistas como Caetano e Gil tendo que sair do país, Exato. O exílio forçado. mas, por outro lado, uma explosão de criatividade que, tipo, parecia desafiar justamente esse cenário todo. A música virou um espaço vital de expressão, quase um jeito de respirar mesmo. E o fascinante aqui, eu acho, é observar como essa pressão toda, essa necessidade de dizer algo, mesmo com tantas restrições, acabou quase que turbinando a criatividade. É verdade. A poesia ficou mais densa, as metáforas mais elaboradas, sabe? As misturas de ritmos mais ousadas. Era tudo uma estratégia para conseguir passar pela censura. Aham. A produção artística mostrou uma resiliência, assim, incrível. Virou um veículo para comentário social e para manter a esperança acesa, né? E a diversidade de sons era enorme. A gente teve movimentos muito marcantes. A Tropicália, por exemplo. Caetano, Gil, Mutantes, propondo aquela famosa antropofagia cultural. Sim. A ideia de devorar influências de todo lado, de fora e daqui, para criar algo totalmente novo, brasileiro. Foi uma quebra de padrões mesmo. Totalmente. E tinha também o Clube da Esquina, lá de Minas Gerais. Milton Nascimento, Ló Borges. Nossa, que são! Trouxeram uma sofisticação harmônica, um lirismo muito próprio, uma sonoridade única. Inconfundível. E a gente não pode esquecer da figura singular do Jorge Benjor, né? Ele transitava entre os estilos de um jeito só dele, misturando samba, rock, funk, como a gente ouve em clássicos tipo País Tropical. Ele era essa ponte sonora. Que legal essa visão dele como ponte. E é interessante pensar que até as paradas mais difíceis, como o exílio que você mencionou, acabaram gerando coisas inesperadas na música, certo? Sem dúvida. Se a gente conecta isso ao quadro geral, o exílio foi transformador. Lá em Londres, Caetano e Gil tiveram contato direto com o rock progressivo, o reggae, o funk internacional. Outra cena, né? Completamente. E essa vivência não só enriqueceu a música deles, mas trouxe novos temperos para a MPB quando eles voltaram. Os álbuns Transa, do Caetano, e o Expresso 222, do Gil, os dois de 72, são marcos disso. São mesmo. Eles mostraram como essa experiência lá fora podia ser reprocessada para criar uma linguagem brasileira potente e, ao mesmo tempo, universal. E aí a coisa fica realmente interessante, porque as próprias músicas contam essa história, né? Back in Bahia, do Gil, é quase uma crônica desse retorno. A saudade, o choque cultural revisto. Perfeito? Nada será como antes, do pessoal do Clube da Esquina. Captura aquele sentimento de passagem do tempo, de perda, mas com um fiozinho de esperança, mesmo no meio da ditadura. Precisamente. E tem Jorge da Capadócia, do Jorge Benjor. Um exemplo lindo do sincretismo religioso brasileiro, né? Juntando São Jorge e Ogum numa manifestação cultural poderosíssima. É demais. Ou pensa em You Don't Know Me, do Caetano, misturando inglês e português. Reflete a alienação do exílio, mas também reafirma a identidade brasileira a partir dessa experiência. São músicas com muitas camadas, né? Muito significado. Com certeza. O legado dessa produção é imenso. A qualidade das composições, a originalidade das misturas, a força da poesia e o jeito como capturaram o espírito daquele tempo. Isso tudo continua a influenciar gerações e a tocar a gente profundamente. É uma música que não ficou presa na época dela. Então,
o que tudo isso significa pra gente, que essa música brasileira dos anos 60 e 70 é um poço de riqueza artística e um testemunho da resiliência humana, né? Exato. Entender esse pano de fundo todo enriquece muito a nossa escuta, conecta a gente mais fundo com o que a gente ouve hoje. Com certeza. E vivenciar essa herança é fundamental. E falando nisso, para quem estiver por Brasília, tem uma chance bem legal de celebrar justamente esses clássicos. Olha aí. Fica o convite então para a Roda de Rock. Vai ser uma noite especial no dia 12 de julho de 2025, um sábado. É um evento privado, tá? Vai rolar em algum lugar lá no Altiplano Leste. Bacana. Para ter mais detalhes, é só procurar o Brunão, o Diego ou o Pedro. Vale muito a pena conferir. Que legal. E para fechar, fica uma provocação. Como será que essa música, que nasceu no meio de tanta turbulência, pode inspirar a gente hoje a pensar sobre resistência, identidade e sobre o poder inegável da arte para nos transformar e nos fazer refletir mesmo diante dos desafios do nosso tempo? Boa reflexão para a gente levar.